Olá pessoal, sou o David Novaes. Estamos aqui para mais uma videoaula da série de receitas Aprendendo para Gerar Renda em Casa. Na receita de hoje, nós vamos estar ensinando esfirra, massa de esfirras e também o preparo do recheio da carne. Vamos lá? Então, para a receita de hoje nós vamos precisar 1 kg de farinha de trigo, 100 ml de óleo, 10 gramas de sal, 100 gramas de açúcar, 30 gramas de fermento biológico, 500 ml de água morna. Feito isso, vamos dar início à receita. Então, primeiro de tudo, como eu sempre falo, o sal. Acrescenta-se aqui o sal na receita. Dá aquela misturada de leve. Aí vem com açúcar. Nessa massa de esfirra, você pode acrescentar o açúcar já junto do fermento, para já fazer uma esponjinha, para já começar já aquele processo de fermentação. Aqui a gente já colocou direto na massa, tá? Então aqui, ó, 100 ml de óleo. E aí, como eu sempre falo, a água é sempre colocada aos poucos, nunca coloca toda de uma vez. Tem farinha de trigo que puxa um pouquinho mais de água, tem farinha que não puxa tanto, então é sempre bom colocar aos poucos. Lembrando, essa água é morna. Se a água estiver muito quente, você corre o risco de matar aqui seu fermento e aí a massa não fermentar. Precisou de um pouco mais de água, acrescentei aqui, ó. Essa massa, ela é bem macia. Então assim, ó, vai aqui misturando legal. Quando a massa já não grudar mais na mão, aí é a hora de você trazer a massa para a bancada. Se ainda estiver grudando na mão, você vai mexendo aqui na bacia. Ó, ainda tá um pouco seca a massa. Eu vou acrescentar aqui, ó, mais um pouquinho de água. Aí, como eu sempre falo aqui, ó, tira esse excesso de massa da mão. Por que tem que tirar esse excesso de massa? Isso faz com que você não sinta a textura da massa. Você não sabe se essa massa já chegou no ponto ou não. Porque na verdade sua mão nem está encostando na massa, porque sua mão está cheia de massa aqui. Feito isso, ó, parou de grudar na mão? Então aqui, ó, a gente vai trazer aqui para a bancada. E aí aquele processo aqui, ó, de sovar a massa, ó. Com essa parte aqui da mão, você vai rasgando aqui a massa. Junta aqui, ó. Nesse momento aqui, se precisar, vocês podem pegar um pouquinho de farinha de trigo. E aqui, ó, um pouquinho só, tá? Não é muito. Ó, dá aquela limpada na mão aqui, tirar o excesso de massa. E sovar bem aqui, ó. Esse processo é em todas as massas que a gente for fazer aqui, ó, que vai farinha de trigo, óleo, açúcar, sempre vai ser esse processo. Aquele processo aqui para dissolver o glúten. Tá grudando um pouquinho na minha mão essa massa, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Então, vou pôr um pouquinho de farinha aqui na mão também, tirar esse excesso aqui de massa. Sovar é rasgar mesmo a massa, ó. Rasgar bem legal essa massa. E aí a gente vai chegar aqui no ponto, naquele ponto de véu, aquele ponto de glúten que eu já venho falando em algumas aulas. Vocês podem perceber que quanto mais você solva essa massa, mais você rasga essa massa, ela vai ficando mais lisa, vai ficando mais bonita aqui, ó, de se trabalhar, ó. Esse processo dá um pouquinho de trabalho, mas
é a garantia aqui para sua esfirra ficar uma esfirra bem macia, bem legal para poder trabalhar. Feito isso, atingiu aqui o ponto, a massa chegou aqui, ó, bem lisinha. Isso daqui é alguns truques, pessoal, que algumas pessoas fazem assim, ó, para ver se essa massa vai fermentar. Ó. Você aperta um pouco, se ela subir, já é um bom sinal de que sua massa vai fermentar e vai ficar uma massa bem bacana. Sobre fermentação, vocês podem agora, nesse momento agora, deixar descansar 10 minutos com a própria bacia aqui, ó, cobrir 10 minutos. Isso eu indico para quem vai fazer em casa com tempo. Quando a gente está num processo de muitas esfirras, a gente já pula essa etapa e aí já vai para o método direto. Tá com tempo? Faça desse jeito, fica legal. 10 minutos de fermentação. A gente vai vir aqui com a nossa balancinha aqui, ó. E aí nós vamos pesar agora 35 gramas cada bolinha de esfirra. Então aqui, ó, feito isso, gramas. Se quiser pode trabalhar assim também. E aí a gente vai para aquele mesmo processo aqui, ó, de bolear. Nós vamos bolear essa massa. Lembrando, se quiser também fazer a bolinha na mão, como eu sempre falo, o importante é que a bolinha fique lisa, que fique bem bonitinha. Ó, na mão também vai também tranquilo, pode ser feito também na mão. Aqui eu tô passando o peso, a gramagem certinho para vocês, para ficar uma coisa padronizada. Isso é uma coisa também muito importante também para quem vai trabalhar aqui com alimentação, para quem vai vender pães, pizza, bolo. A questão de padronizar é uma questão que você aumenta seu lucro, você diminui desperdícios, aquela parte assim também que mesmo que você mude de esfirreiro, mude de pizzaiolo, de padeiro, você não fica refém, porque você trabalha a sua receita. Eu sempre indico para os alunos trabalhar com ficha técnica. A ficha técnica ela dá um pouquinho de trabalho para ser feita, mas ela padroniza. Evita que quando chega um padeiro novo ele fala, não, eu vou fazer a minha receita. Não, a receita já é a receita da casa, a receita já tem aqui a receita da esfirraria, da pizzaria ou da padaria. E até mesmo para que você também não caia também no padrão. Muitas pessoas às vezes vai fazer uma receita, eu vou pôr 100 gramas de margarina. O legal para vocês que querem gerar renda, padroniza. Desde a receita dos sonhos, eu venho falando, para quando a pessoa lembrar, quero comer um sonho, quero comer uma esfirra, a pessoa lembrar, pô, tem uma pessoa que vende, que é legal, é bom o produto. Então a questão de padronizar é importante já desde o início, para quem vai começar a montar aí. Boleou as massas, o que nós vamos fazer? Untar uma forma aqui, um pouco de óleo. E aí agora, essas bolinhas vão descansar, vão fermentar por 20 minutos. Feito isso, a gente já vem para a parte da montagem. Enquanto fermenta, nós vamos preparar os recheios dessas esfirras. O legal aqui, na hora que for colocar para fermentar, ó, cobrir com plástico. Passado 20 minutos, nossas esfirras vão estar desse tamanho. Isso daqui facilita na hora de abrir, na hora de você dar
o formato das esfirras. Chegamos à parte do recheio. Para o recheio nós vamos precisar 1 kg de carne moída, 5 cebolas, 5 tomates picados, salsa ou coentro, aí vai do gosto, 4 dentes de alho, 6 limões, um pouco de tempero baiano, que é um pouco de cominho com pimenta, e sal a gosto. Eu gosto de acrescentar um pouco de azeite, mas aí também fica a critério de vocês também. A dica aqui, sempre que a gente for temperar essa carne, é bom utilizar um escorredor, porque isso aqui já vai tirando aqui o excesso aqui de gordura e vai também cozinhando. Então aqui ó, 1 kg de carne moída. Eu costumo usar miolo de acém, paleta, capa de coxão duro, porque é uma carne que tem aquela proporção de gordura que fica bem legal depois. Cebolas, a gente vai acrescentar aqui ó, 6 cebolas bem picadas. Essa proporção para 1 kg é para dar as 50 esfirras que a gente vai fazer. Então assim ó, 1 kg de massa rende de 50 a 60 esfirras. Então essa proporção aqui de cebola, tomate, já é para dar para essas 50 esfirras. Qual que é o segredo da esfirra de carne? A carne é crua? É crua. Na verdade essa carne, ela vai cozinhar na hora que a gente começar aqui ó, jogar os limões. Aqui, vocês podem escolher aqui ó, a gosto de vocês, se quer coentro ou salsa. Eu gosto bastante de usar coentro, apesar de deixar um gosto um pouco mais forte. Então aqui ó, tempero baiano. Aqui também é a gosto, tá pessoal? Sal a gosto também. E o azeite também a gosto também. Se a carne tiver já um pouco gordinha, já com bastante gordura, não precisa acrescentar tanto azeite. Aqui é porque essa carne ela tava magra. Então aqui ó, esse limão, lembrando que o limão foi higienizado, tá? Corte ao meio. E aqui é o segredo, ó, espremer bem aqui, ó. Se tiver um espremedor de limão, melhor ainda. Eu coloquei na receita 6 limões, mas aí vai de vocês também. Se quiser acrescentar um pouquinho mais, não tem problema. Essa proporção aqui de 6 limões para 1 kg de carne tá na proporção certa para poder cozinhar essa carne. Se você gosta de um pouquinho mais daquela carne com gostinho mais de limão, pode acrescentar um pouco mais, não tem problema. Essa parte aqui de misturar a carne é legal utilizar luvas. E aí aqui mistura os temperos. Aqui, se precisar, acrescenta mais um pouco de sal, acrescenta mais um pouco de tempero baiano, conforme vai mexendo aqui, ó. Vocês percebem aqui na carne, ó, a carne ainda está um pouco vermelha. Isso por quê? Porque a gente só colocou um limão. Então aqui, ó, vamos acrescentar mais limão aqui nessa carne. Isso vai fazer com que essa carne cozinhe. O ideal é você temperar essa carne 1 hora antes. Tempera 1 hora antes, vai dar um pouco mais, vai apurar o tempero, vai ficar mais saborosa.
tempera, coloca na geladeira, né? Cobre ela. E aí, na hora que você for rechear a sua esfirra, facilita um pouco o seu trabalho. Feito isso, mexe novamente. Vou mostrar para vocês aqui, ó, por que é bom no escorredor. Já vai aqui, ó, escorrendo a carne. Na hora que a gente for rechear aqui, ó, mesmo que já está no escorredor, a gente vai pegar aqui, ó, um pouquinho de carne moída e dar uma apertada. Para quê? Para não ficar aquela impressão que a massa ficou crua, que a carne ficou crua. Esse é o segredo, ó. Aperta bem, deixa a carne aqui cozinhar no limão e aí depois é só rechear. Então aqui, feito isso, misturou legal, deixa ela aqui dar uma marinada aqui no limão. O limão vai fazer esse processo de cozimento dessa carne e aí depois a gente vai colocar nas esfirras. Esse excesso aqui, ó, você vai jogar fora. Esse excesso aqui tá aqui na bandeja de baixo. Beleza? Chegamos à parte mais importante, que é a parte de rechear para poder levar ao forno. Aqui está nossas esfirras já fermentada. Então aqui, ó, na hora de rechear, o que nós vamos precisar para abrir essas esfirras? Um pouco de fubá. E aí vocês vão pegar aqui, ó, pegar as esfirras. O que eu indico? Joga um pouquinho de fubá aqui em cima também, ó. Com esses dois dedos aqui, ó, você vai dar aqui, ó, o formato para fazer a borda dessa esfirra. Como essa esfirra é de carne, eu não vou abrir ela tanto aqui, porque na hora que a gente colocar a carne moída aqui, ela já, com a própria carne a gente faz o formato da esfirra. Esse modelo que eu estou explicando aqui é para quem já for fazer de outros recheios. Então você já faz a borda aqui, ó. Isso daqui, para ficar uma esfirra bem bonita, ficar uma esfirra bem bacana. Esse fubá vai dar aquela crocância, né? Na hora que você der aquela mordida na esfirra, crocante por fora, macia aqui por dentro. Vou abrir aqui uma forma e aí a gente já vai para a parte de rechear. Sobre o recheio, como eu já falei de padronização aqui hoje e as nossas esfirras estão pesadas, tudo foi muito bem pesado, você pode colocar aí, ó, 50 a 60 gramas de carne moída por esfirra. É lógico que assim, com o tempo, você não vai precisar ficar pesando, né, bolinha de carne por bolinha. Pega uma colher, um medidor, isso facilita para não ficar uma esfirra mais recheada que a outra. Então isso você padroniza. Agora vamos aqui, ó, para a parte do recheio. Parte do recheio, nossa carne aqui, ó, ficou marinando aqui no limão. Vocês podem perceber que ela mudou a coloração. Ela dá uma embranquecida. Isso é porque ela já começou a cozinhar. Esse excesso aqui, ó, vocês podem ir descartando, tá? Antes de rechear, o que eu indico? Aqui nós vamos colocar a luva novamente. Antes de rechear, dá mais uma espremida, ó. Tira aquele excesso ainda que vai ter aqui da água que vai escorrer do limão, da água que vai soltar da cebola. E aí a gente tira esse excesso. O legal aqui, ó, aperta bem, ó, podem perceber, ó, esse excesso tem que tirar. Então aqui, ó, feito isso, aqui, ó, 50 gramas de carne. Isso é para ficar uma esfirra padronizada, para ficar uma coisa bem legal na hora de você vender. Feito isso, a gente vai vir aqui agora, ó, com os dois dedos novamente, ó,
Por que eu falei que a própria carne, ó, já dá o molde da esfirra? Então aqui, ó, não adianta querer fazer aquela esfirra muito grande, porque senão vai precisar de um pouquinho mais de recheio. Aperta bem. Esse recheio tá proporcional para 1 kg de massa, 1 kg de carne moída, para a gente aqui conseguir fazer nossas 50 a 55 esfirras, dependendo do tamanho que você pesar. Aqui a gente pesou com 35 gramas, então é 50 esfirras. Aqui, ó, vocês vão perceber aqui, ó, falta um pouquinho de carne aqui. Como eu falei, para na hora que a pessoa lembrar de comer esfirra, a pessoa vai lembrar de você e ficar uma esfirra bem legal. Hoje, uma ideia que é bacana, eu já tenho um aluno fazendo isso. Eles estão fazendo as esfirras com um pouco mais de gramas, pesando com 60 a 70 gramas. E ao invés de vender a esfirra no tamanho aqui normal, eles estão vendendo Big Esfirra. Então assim, é uma ideia nova, é uma ideia diferente, que dá também para se fazer. Aqui agora, 20 minutinhos de forno a 200 graus. A esfirra ela assa com... Você tem que aumentar um pouco o forno para ser um pouco mais rápido. Depois de 20 minutos de forno, é claro que depende muito do forno de cada um. Eu sempre indico que colocou no forno, não é para esquecer lá não. Dá uma olhada, tem sempre aquele forno que assa um pouco mais no fundo, um pouco no lado. Então aqui, ó, feito isso, bem assadinho, ó. E aí a gente vai vir aqui para a parte da montagem. Eu vou montar aqui para vocês aqui, ó. Então uma forma legal de se embalar. Lógico que tem aquelas caixas de pizza, até facilita na hora de você entregar. Mas para quem vai começar aqui, ó, pode trabalhar aqui com as bandejas, certo? E aí a gente vai colocar aqui, ó, limãozinho, só para dar um charme. E aí esse limão, é importante higienizar o limão, tá? Valor, pessoal, sempre vai depender muito do lugar que você vai vender. Vai depender da carne que você vai trabalhar. Vai depender se você acrescentou um pouco mais de tomate, um pouco mais de cebola. Isso rende, faz com que a receita, que a carne renda e você consiga fazer mais esfirras. Valor médio de R$ 1,50 a R$ 3. Se puder cobrar um pouco mais, vai depender do lugar que vocês vão estar vendendo. Mas de R$ 1,50 a R$ 3 está num valor justo, está num valor que você vai ter um lucro legal. Se for vender nessa embalagem, o legal é esperar esfriar um pouco, porque na hora que você coloca o plástico filme aqui, ele soa, então ele não fica tão legal. Se for trabalhar com embalagem de caixa de pizza, é fechar e mandar para o cliente. Essa foi mais uma videoaula, espero que tenham gostado. Lembrando que a receita vai estar aqui na descrição do vídeo. Compartilhem, marque os amigos. Até a próxima aula.